Olá, eu começo a Expressão Nacional de hoje com números para lá de horríveis. Quase 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada e quase 100 milhões à coleta de esgoto. Do esgoto recolhido, somente 46% é tratado. Já no apagar das luzes, o então presidente Michel Temer editou uma medida provisória que muda as regras do setor e promete soluções. Para debater essa MP e suas chances de aprovação, eu recebo hoje o deputado Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, presidente da comissão mista que analisa a medida provisória. Tadeu Abicalil, especialista em saneamento do Banco Mundial. Aparecido Ojai, presidente da Associação Nacional de Serviços Municipais de Saneamento. E o deputado Otto Alencar Filho, do PSD da Bahia. Muitíssimo obrigada por terem aceitado o nosso convite para esse programa. E eu começo mostrando alguns números. São números produzidos pelo Instituto Trata Brasil a partir de fontes diversas e eu começo mostrando a questão da água tratada. A gente vê aqui a região sudeste é a região com o melhor índice. Ela tem 91,25% dos habitantes têm acesso à água tratada. E eu chamo a atenção aqui do desperdício, as perdas de água potável, ou seja, água potável que não chega ao consumidor final, passa de 34%. Em seguida, o centro-oeste com 90,13% e perdas de 34%. Depois a gente tem a região sul, com quase 90% de acesso à água tratada da sua população, mas com uma perda também de mais de 36%. Em seguida, o Nordeste, com mais de 73% da população com acesso à água potável, mais uma perda elevada de mais de 46%. E, por último, a região Norte, com mais de 57% da população, mas com uma perda ainda mais elevada de 55%. Então, antes de passar para o outro mapa, eu quero mostrar aqui a diferença abissal que existe entre a região Sudeste, em que mais de 90% da sua população tem acesso à água potável, com uma perda, apesar de absurda, mas bem inferior, 34%, ao que existe na região norte do país, que você tem só pouco mais de 57% da população com acesso à água tratada e uma perda elevadíssima de 55%. Em seguida, vamos mostrar os dados em relação ao esgoto. Esses dados são chamam ainda mais atenção. Mais uma vez, a região sudeste, com a melhor condição, mais de 78% de coleta de esgoto, ou seja, mais de 78% da população tem acesso à coleta de esgoto. Mas desse esgoto que é coletado, somente 50% é tratado. Em seguida vem a região centro-oeste, com quase 54% de coleta de esgoto e 52% de esgoto tratado. A região sul, com quase 44% de coleta de esgoto e quase 45% desse esgoto coletado, tratado, ou seja, menos da metade do que é coletado é tratado. Depois, a região Nordeste, o número já cai significativamente para menos de 27%, com quase 35% de esgoto tratado. E, por último, mais uma vez, a região Norte do país, com somente 10% da população tendo acesso a coleta de esgoto e quase menos de 23% desse esgoto é tratado. Então, mais uma vez, existe uma diferença, eu diria que abissal, entre a região sudeste e a região norte do país, todos brasileiros. E aí eu começo o nosso debate, eu quero ouvir o especialista em saneamento do Banco Mundial, Tadeu Abicalil. Tadeu, a medida provisória 868, editada no dia 28 de dezembro do ano passado pelo então presidente Michel Temer, muda o marco legal do saneamento básico no Brasil. Eu gostaria de saber em que medida, na sua avaliação, as mudanças propostas contribuem para melhorar esse quadro que eu apresentei. Boa noite, Maristela. Boa noite, deputado Evair, deputado Otto, meu amigo Aparecido. Boa noite, os espectadores da TV Câmara. Esse é um assunto da maior importância do país. Primeiro porque nenhum país do mundo se desenvolveu sem ter acesso seguro à água e como subproduto da água ao esgoto. Água e esgoto integram o mesmo ciclo, né? A água que eu levo para casa eu tenho que retirar o esgoto gerado lá. Então esse é um tema bastante relevante, é muito satisfatório ver a Câmara com um debate bastante avançado e produtivo em torno da MP 868, que busca algumas reformas importantes no Brasil. Primeira, talvez a questão mais importante, por que o setor passa por uma reforma regulatória 10 anos depois de uma lei aprovada no ano de
2007, a lei em vigor hoje, a Lei 11.445. Porque essa lei que objetivava a expansão do investimento seguramente não logrou os resultados esperados. Você mesmo mostrou o tamanho do déficit de serviços ainda é bastante significativo no Brasil, em função de que os investimentos que o país previa não foram realizados no período e na velocidade e no montante necessário a que se alcançassem os objetivos. Então, qual o diagnóstico? Se o investimento não veio, se não cumpriu a meta, vamos mexer em alguma coisa para ver se o setor consegue responder com uma expansão do investimento. Então, esse é o objetivo da medida provisória, né? A expansão do investimento. A pergunta decorrente dessa é se ela vai ser capaz de sozinha gerar a expansão do investimento. O que nós do Banco Mundial identificamos com esse diagnóstico? O tema da água e do esgoto ele tem dois grandes desafios, se nós pudermos apenas ser bastante objetivos. Um é o do acesso, é esse que você mostrou. O acesso que no Brasil ainda tem lacunas importantes e é um acesso que mostra a desigualdade entre a água e o esgoto, entre o pobre e o não pobre. Uma pessoa que não tem acesso à água e esgoto seguramente é uma pessoa pobre, e a desigualdade entre as regiões do Brasil, entre as cidades de maior porte e nas áreas centrais, as periferias, e entre as regiões, como você viu na região norte e nordeste, onde também a renda é mais baixa. Então, é uma relação direta entre desenvolvimento do país e acesso à água e esgoto. O segundo problema decorrente desse é o do câmbio climático. Nós não podemos esquecer. O desafio climático está trazendo ao Brasil e todos nós do país inteiro, do Nordeste, da Amazônia, do Rio Grande do Sul, da Bahia, do Espírito Santo, 3 anos atrás, estamos vendo cotidianamente um aumento dos desastres no país associados ao câmbio climático, desastres associados à água. Ou a sua falta, passamos no Nordeste agora por um período de quase 7 anos consecutivos de seca, ou o seu excesso. Então, são dois desafios, acesso e preparar o Brasil para a segurança hídrica para enfrentar o clima. Isso exige investimento que o país hoje não consegue fazer. Então, a AMP vem com esse objetivo. E esse objetivo de ampliar investimento, hoje ele é constrangido por um aspecto importante, que é um grande debate, que é o setor público talvez não seja capaz de sozinho fazer frente a esse investimento. Vamos ver o que o Aparecido Ojai, da Associação Nacional de Serviços Municipais de Saneamento, pensa sobre esse assunto. Aparecido, qual a visão que vocês têm sobre a AMP e a capacidade que ela tem, ou a forma como ela se propõe viabilizar o aumento do investimento no setor? Boa noite, deputados. Boa noite, meu companheiro do banco. Boa noite, a nossa aqui apresentadora. Esse tema é de extrema relevância, né, para o país. Saneamento básico é a maior política de inclusão social que a gente pode ter, né? A gente não tem desenvolvimento social, a gente não tem desenvolvimento econômico, a gente não tem desenvolvimento cultural se nós não tivermos um saneamento básico definido no país, né? Acho que o maior investimento que se pode fazer em política de inclusão social é saneamento básico. Eu entendo que uma medida provisória ela não vai ser responsável para resolver o problema do país, né? Que a 11.445 precisava passar por um processo de revisão, tinha que passar por uma avaliação, isso é evidente porque há 10 anos que a lei foi editada, chega no momento em que a gente precisa avaliar os nossos erros, os nossos acertos, se ela avançou, se ela não avançou. A gente entende que o que se precisa para o saneamento avançar, um dos pontos principais para o avanço do saneamento é planejamento. Acho que o que falta no país é planejamento do setor. O setor precisa se planejar para poder construir as suas ações. A gente precisa ter no setor de saneamento uma melhoria de gestão, né? A gestão do saneamento como um todo, ela precisa ser melhorada, né? A gente precisa investir em modelos de governança, né? Dentro da governança, na questão da qualidade, na questão dos operadores, na questão dos gestores. Eu acho que são medidas que são fundamentais. As obras de saneamento são obras de longo prazo, e a gente tem um grande entrave no processo da construção, que é a burocracia do licenciamento ambiental, né? O licenciamento é óbvio que precisa de licenciamento, a obra de saneamento é uma obra de grande impacto, ela precisa ser licenciada, você tem que ter estudos realmente para que você não provoque situações aí de conflito com a população, com a sociedade que vive, mas eu acho que a fase do licenciamento
ela prejudica muito. A burocracia no sistema de financiamento, os entraves que você tem no processo de financiamento atrasam muito as implementações das obras, porque você contrata o projeto, você tem X valor para ser investidos. Quando esse dinheiro sai, depois de todo o entrave que você encontra dentro dos órgãos de fomento, você tem que ficar ditando obra, e onde a gente teve aí uma série de problemas, né? Acho que a implementação do PlanSab era importante. O PlanSab tinha dados extremamente importantes. O PlanSab é o Plano Nacional de Que Saneamento. foi o Plano Nacional de Saneamento editado em 2008. Ele tinha metas, essas metas acabaram não sendo atingidas. A primeira coisa que ocorreu no país foi contingenciar recursos para saneamento. Aprova-se o PlanSab e contingencia-se recursos. Então, ocorreram uma série de entraves que o saneamento não avançou, né? Eu acho assim, a participação do Estado, a participação do município, ela é fundamental. Eu acho que o município e o Estado sozinhos talvez não deem conta do processo. O setor privado é bem-vindo, nós não temos nada contra a participação do setor privado, mas desde que seja respeitada a autonomia municipal, desde que o município seja respeitado dentro dos seus planejamentos e de suas ações. Vamos falar nessa questão municipal, da autonomia dos municípios já. Deputado Evaí, eu queria então, para a gente fazer essa rodada de a visão geral em relação ao MP, nós já falamos que existe um problema de investimento, uma carência de investimento, num país que passa por uma crise fiscal grande. O PlanSab, quando foi elaborado, existia uma outra realidade econômica no Brasil, então as premissas da elaboração do PlanSab eram outras, né? E o Aparecido traz para a gente a questão de falta de governança. E uma questão importante que ele traz também é a questão do licenciamento ambiental. Como é que a medida provisória ataca essas várias frentes? Olha, boa noite, né? Acho que é um momento oportuno de trazermos esse tema para um debate necessário. O saneamento, o desmanche, né? O modelo de saneamento nosso é um reflexo do nosso país, uma desordem por completo. Nós não temos um projeto de país. O saneamento, tanto a questão do abastecimento de água das cidades ou de esgoto, precisa de dialogar com o plano do país, principalmente um plano de uso e ocupação do solo, um plano de organização com as nossas cidades, os PDMs, os PDUs, os planos de infraestrutura. O saneamento ele é parte de um conjunto de infraestruturas necessárias para que você possa permitir o desenvolvimento, geração de empregos e renda de oportunidade, na medida que ele também dialoga com a redução de problemas que podem acontecer com a sociedade. Ou seja, o investimento que você faz em saneamento, naturalmente você economiza tratar de um problema depois. Esse país virou um país cartorial, um país de documentos, né, um país de regimentos, de muito papel, que na verdade o saneamento, nós não tivemos ao longo da história pública brasileira gente comprometida efetivamente com um projeto de país que dialoga naturalmente com o saneamento. Então, isso é preciso entender que assim, não é ele sozinho, né? O caos do saneamento nosso hoje, ele é reflexo do caos que é esse modelo de desenvolvimento que o país fez. Você vê a cidade crescendo, né? Você vê o uso e ocupação do solo por todo esse nosso território, e você não tem um planejamento, inclusive, de autorizativo, de acompanhamento, ou até de pedagogia, de catequese efetivo que você possa ter nessa lógica do nosso investimento. As cidades cresceram sem nenhum tipo de planejamento, não precisa de ir longe, né? Brasília, que deveria ser um exemplo para a humanidade, é o exemplo do caos. Essa né? semana foi um exemplo claro disso. E nós dialogamos muito bem citado aqui pelo nosso amigo do Banco Mundial. Eu sou do estado do Espírito Santo, né, que é um estado que nós vivemos uma experiência de déficit hídrico assustadora para a nossa realidade por falta de planejamento ao longo do tempo. Portanto, ou seja, nós criamos documentos bonitos, uma Constituição linda, Código Florestal maravilhoso, Código de Licenciamento Ambiental o mais completo que a humanidade possa ter, documentos maravilhosos, só que não funcionou. E acho que nesse momento nós temos que ter a determinação do Parlamento, o deputado Otto que me acompanha aqui sabe disso, da nossa responsabilidade.
o parlamento não pode se furtar de trazer um tema tão importante e dialogar com outros temas, como do licenciamento ambiental, como da facilidade da participação de outros investidores no setor, para que nós possamos efetivamente, a partir daí, organizar nossa economia, organizar um plano de investimento, trazer segurança jurídica, que é extremamente importante para trazer novos investidores. Você precisa de criar um ambiente de segurança jurídica, porque, afinal de contas, tem nosso interesse em captar recursos de fora para essa área, mas nós precisamos de trazer essa segurança. Portanto, o que não pode faltar ao parlamento é determinação e coragem para fazer o que tiver que ser feito, para que efetivamente possa sonhar com a universalização dessa ferramenta tão importante, junto com tantas outras, com infraestrutura, com telefonia, com energia, esse alinhamento, né, acabou o mínimo que nós possamos entregar para que os brasileiros possam, a partir daí, então, construírem e sonharem com a sua dignidade. Deputado Otto Alencar Filho, para a gente começar então a ver quais são os pontos, talvez não tão positivos, da medida provisória. Na sua visão, o que a medida provisória peca, se é que você acha que peca alguma coisa, em relação à solução desses problemas? Boa noite, Maristela, a todos aí que estão nos ouvindo, aos colegas. A gente precisa realmente, a MP 868, ela vem no objetivo de trazer e facilitar mais recursos da iniciativa privada, o que é extremamente necessário. Como já foi visto, investimentos apenas do governo federal e dos governos estaduais, municipais, não só está resolvendo. Por uma série de questões. Nós precisamos trazer a iniciativa privada para que ela venha a investir mais, para que ela apoie uma melhor eficiência do sistema. Obviamente, a iniciativa privada tende, por conta de não ter tantos entraves burocráticos, a fazer uma melhor gestão, a ter uma governança corporativa mais eficiente e assim conseguir atingir objetivos que todos nós queremos aqui e o Brasil quer, a universalização do sistema. Agora, obviamente, a gente vem discutindo na MP algumas preocupações que são importantes para que a gente não faça com que ela, de alguma forma, crie um problema para a quebra do sistema em si. A maior parte dos estados trabalha com essa questão do subsídio pelas empresas públicas estaduais. Então, basicamente, ela tende a ter uma margem maior nas capitais e, de alguma forma, ela subsidia municípios que não teriam condição de ter, vamos dizer assim, de cobrar uma viabilidade econômica financeira maior. Embora, se a gente der uma olhada nas concessões públicas, boa parte delas são em pequenas cidades até 20 mil habitantes, passa um pouco de 50%. E acima de 20 mil habitantes, um pouco mais de 40%. Então, a primeira PPP que se tem notícia foi a de Limeira, se eu não me engano. Foi um projeto importante para demonstrar não só a iniciativa privada, mas o setor público, que a parceria privada era algo que era possível e que poderia trazer bons resultados. Eu acho que além da questão de a gente fazer com que as empresas públicas se tornem mais eficientes, se for o caso até abrir o capital delas, pensar como, no caso do ministro Gustavo Canuto, pensar numa regionalização para que, por exemplo, a decisão de apenas um município não quebre um sistema regional ou estadual como um todo, são preocupações nossas. Além disso, na minha opinião, nós também temos que nos preocupar com a questão da revitalização dos rios, das matas ciliares e das nascentes. A gente não pode ver a questão do saneamento apenas como investimento na área de saneamento, tratamento de água, coleta e esgoto, mas também na revitalização dos rios. Eu, por exemplo, venho da região que a revitalização do Rio São Francisco é imprescindível para que a gente possa ter no futuro qualidade de água potável e que não aconteça o que vem acontecendo, por exemplo, em Minas Gerais e em outros lugares, onde muitos mananciais foram criminalmente, vamos dizer assim, acabados por conta de uma falta de visão, uma falta de responsabilidade com o meio ambiente.
Então, é salutar que a gente traga a iniciativa privada, é salutar que a gente possa fazer, junto com o setor público e a iniciativa privada, boas parcerias para que a gente atinja a universalização. Pelos dados que se tem, deveriam estar se investindo em torno de 24 bilhões por ano até 2033, para que a gente pudesse chegar à universalização, e só aproximadamente metade disso é investido. Então, assim, os órgãos de financiamento são imprescindíveis, instituições como o Banco Mundial, como outros bancos de desenvolvimento, o próprio BNDES em si. Eu acredito também que os investimentos em saneamento deviam fazer parte dos programas de saúde, porque... Já fizeram, né? E foram retirados. E foram dado retirados. O momento foi retirado. Foi um grande erro, Maristela, porque nós estamos falando, quando se fala em saneamento, se fala em saúde pública. Para cada R$1 investido, você deixa de gastar 4 no sistema de saúde. Então, no período, por exemplo, de 2010 a 2017, se eu não me engano, mais de R$1 bilhão, entendeu? Foram gastos com internações, mais de 400 mil internações, por conta de problemas ocasionados pela falta de água potável e de saneamento. Aparecido, o deputado Otto Alencar, ele trouxe aqui para a nossa discussão já uma questão que é muito falada, que é a questão do subsídio cruzado, que são os municípios, né? A empresa concessionária, ela ganha, consegue ter uma renda extra, vamos dizer assim, nos municípios onde existe uma renda maior, uma população maior, e com isso subsidia os municípios menores. Segundo os números que foram apresentados aqui numa audiência pública, dos 5.570 municípios brasileiros, somente 800 municípios são economicamente viáveis, ou seja, seriam em princípio de interesse dessas empresas privadas que a MP abre espaço para que elas atuem com mais presença. Qual é a sua avaliação em relação a essa questão do subsídio cruzado e como é que isso pode ser resolvido? O que me preocupa na MP, realmente, né, ela é mostrada como que o setor privado fosse realmente a solução para o problema. E a gente não pode pensar que o setor privado vai resolver o problema do saneamento brasileiro. Primeiro é saber se os recursos que o setor privado vai investir vão ser recursos vindos de fora, um novo dinheiro vem para o mercado, ou o financiamento público vai financiar isso. Né? A gente não pode entender que o setor privado, como diz, é melhor do que o público. Nós temos péssimos exemplos de setor privado, como temos excelentes, e do públicos também. Nós temos excelentes companhias municipais, excelentes autarquias, como temos péssimas autarquias. O que eu entendo que seja importante é que essa discussão a gente não pode mais ter. Acho que nós perdemos muito tempo discutindo quem era o melhor, se era o público, se era o privado. E a MP volta à tona essa discussão. Ela coloca como se o setor privado fosse realmente a solução para o problema. O que nós temos que fazer é sentar todos numa mesma mesa e buscar uma solução juntos para universalizar o saneamento. A MP, eu não consigo enxergar nessa MP o caminho da universalização. Acho que a universalização vai partir do momento que nós sentarmos na mesma mesa, seja público, seja privado, sem corporativismo, pensando na sociedade como um todo, para solucionar o problema. É óbvio que o setor privado é atraído e os maiores municípios são atrações para o setor privado. Da maneira que isso aqui está, nós vamos continuar tendo miseráveis, nós vamos continuar tendo situações. Por quê? Porque os municípios deficitários, aqueles que não conseguem ser rentáveis, quando você faz um chamamento público, óbvio que não vai ter interesse para aqueles que são, para uma empresa que busca lucro e visa lucro. A questão do subsídio cruzado é importante desde que ela não privilegie a ineficiência. Né? Acho que o subsídio cruzado ele é um instrumento social, é um instrumento para que você consiga ter saneamento em rincões, em locais onde você não tem uma renda muito grande da sociedade. O que o subsídio cruzado não pode fazer é privar a ineficiência de determinadas companhias ou de determinados municípios. Antes da gente ir para o intervalo, eu queria ouvir o Tadeu Abicalil em relação a um ponto. Existe uma ONG europeia, The Remunicipalization Tracker, que vem fazendo o acompanhamento das remunicipalizações, se é que a gente pode falar essa palavra, né? Ou seja, as desprivatizações de empresas de saneamento. Segundo essa ONG,
De 2000 a 2015, houve 235 casos desse tipo. A maioria concentrada em países de renda elevada, Estados Unidos e França. Então, eu queria ouvi-lo em relação a esse processo de remunicipalização, mas, sobretudo, considerando a realidade dos países onde existe essa maior concentração desse movimento. Acho que, Maristela, você tocou no ponto que explica grande parte desse processo de retorno de concessões ao setor público quando estava o setor privado. No caso europeu, é evidente que a infraestrutura foi feita. Então, nesses países, nessas cidades como Paris, que é usado como exemplo, todo cidadão tem acesso a água, a esgoto de qualidade. E agora que o investimento está feito, o que você tem que fazer é operar o serviço e manter a sua atualidade. Então, ficou mais fácil porque não tem um investimento. Além disso, no caso europeu, tem o problema da regulamentação europeia, que exige competição em qualquer processo de concessão, e quando tem que competir, alguns municípios optam por municipalizar e não por conceder. Mas aí o problema está, em grande parte, resolvido. A diferença é dos países onde isso não está resolvido. Então, no mundo hoje, esse dado é assustador. A gente olha para o Brasil e esquece de olhar o mundo. Nós temos 7,6 bilhões de pessoas no mundo. 1 bilhão sequer tem banheiro. Faz o que se chama de defecação a céu aberto. Não tem banheiro 1 bilhão de pessoas. 2 bilhões de pessoas não têm acesso à água potável na sua casa. Né? Mais de metade desses 7,6 bilhões não tem esgoto adequado, coletado e tratado de forma adequada. Então, esse é um problema global. O que o banco identificou é que, nós, lembrando das metas do milênio, por exemplo, que o mundo estabeleceu entre 2000 e 2015, e agora a ONU e os países, o Brasil inclusive, tem um novo objetivo, que é o ODS, o Desenvolvimento Sustentável. No milênio tinha que investir cerca de 34 bilhões de reais ao ano para cumprir a meta. Agora, com as novas metas, são 114 bilhões de dólares ao ano. 3 vezes mais do que se investia antes para dar conta. Então, esse é um problema global. E quando os países estão ficando cada vez mais com dificuldades de fazer frente às suas demandas. É o caso brasileiro. O nosso copo não é tão vazio como o copo mundial. O nosso copo é um pouquinho mais cheio. A gente tem índices melhores do que a média mundial, embora para o nível de desenvolvimento do Brasil muito baixo. Preciso fazer um breve intervalo. Foi falado aqui em alguns momentos no ministro. O ministro que se refere ao ministro do Desenvolvimento Regional, que é o órgão que, com a fusão de ministérios feito pelo presidente Bolsonaro, assumiu essa questão do saneamento, que antes era do Ministério das Cidades, o ministro Gustavo Canuto. Isso. Então, a gente volta já já e na volta a gente vai falar sobre como é que fica o consumidor, a gente está falando de tarifa, como é que fica o consumidor nessa história e vamos falar um pouquinho sobre regulação. A gente volta já já, não saia daí. O Inspeção Nacional está de volta. Hoje estamos debatendo a medida provisória que muda o marco legal do saneamento. Deputado Evair Vieira de Mello, a gente terminou o bloco falando um pouco sobre tarifa, né? E aí eu queria trazer o consumidor para essa história, né? Porque nós estamos falando muito da necessidade de investimento. Existe, obviamente, uma necessidade de consumo de água e de esgoto tratado, mas a gente está falando também de um assunto, de um mercado que é um monopólio natural. Né? Diferente do que acontece, por exemplo, na telefonia, que eu posso fazer portabilidade, mudar de empresa, eu não posso escolher qual é a empresa que eu vou comprar, pegar água ou que eu vou despejar o esgoto, né, da minha residência ou da minha empresa. E aí, como é que fica o consumidor nisso? A tarifa que for colocada, ele vai ter que aceitar? Ele não tem chance de fazer nada diferente? Olha, esse debate acho que está muito rico, né? Muito boa a contribuição de todo mundo aqui hoje. Eu volto onde eu trabalhei, os colegas aqui navegaram por essas águas, vamos dizer assim, né? Que é a discussão do espaço físico, do qual se você vai ter a operação do abastecimento de água, da captação da água, naturalmente, e também do tratamento do esgoto. Acho que e aí nós precisamos de fazer uma discussão, volto a dizer, maior do que a própria MP, que é discutir a questão do território, da ocupação, a lógica da microbacia, que é fundamental, ela é extremamente importante para que você possa fazer em séries. Eu acho que depois da microbacia, foi citado o deputado Otto, por exemplo, a bacia do São Francisco. Ou seja, claro que o meu sonho é o São Francisco na sua totalidade. Para que eu atenda o São Francisco, eu tenho que atender as microbacias e assim eu vou ocupando esse espaço no território.
E aí traz uma reflexão extremamente importante, que é a questão de como operacionalizar isso de uma forma regionalizada. Aí é a nossa dimensão de sair do comodismo nosso de operar só dentro do meu município, achar que o meu mundo é o território do meu município, e nós evoluirmos, aperfeiçoarmos e aprender e trabalhar para o consórcio. Os consórcios Eu acho intermunicipais. isso é uma peça importante. Já temos o teste do consórcio em outras operações. E quanto a essa questão de subsídio cruzado, da cidade que se paga, da que não se paga, eu acho que nós temos que propor. E o nosso ministro foi nessa orientação. Né? O ministro Gustavo tem mostrado assim, uma visão sistêmica dessa questão, que é de repensar esse espaço físico. E aí a gente pode encontrar, inclusive, uma solução para o investidor de investimento com recurso, às vezes, subsidiado do Banco Mundial, com tarifas menores, do BNDES, de onde for, para que ele faça, volto a dizer assim, a ocupação do território. E aí o cidadão, o contribuinte, ele vai se ver não dentro da sua cidade, do seu bairro. E outra peça importante, hoje, nós precisamos sim, realmente de repensar, porque assim, mesmo nas cidades metropolitanas, né, você tem bairros que têm infraestruturas dignas e você tem condições desumanas. Você vai ter que fazer um compartilhamento, porque quem tiver oportunidade e quem tiver condições de estar num bairro de melhor infraestrutura tem que saber que ali nós vamos ter que repensar esse cruzado, talvez por faixa de renda, por infraestrutura do bairro, ou seja, a lógica não é a que está hoje. Até porque, deputado, só interromper, doenças que eventualmente são originárias nesses bairros que têm a menor condição, as pessoas não têm tantas condições de pagar, elas não ficam confinadas lá. Essas doenças se alastram e vão para aqueles bairros onde as pessoas... Ela efetivamente não tem plaquinha, né? Não tem o plaquinha. mosquito, então, né? O vírus, a bactéria não tem uma plaquinha. Nesse bairro você não pode entrar. Esse bairro pagou o que podia pagar. E aí a lógica da água. Não adianta, por exemplo, eu ter lá no meu Espírito Santo, a cidade de Cachoeiro, totalmente com água tratada e com esgoto tratado, se não estiver lá nas águas do Caparaó, lá na caixa onde nasce, é um município que não tem o saneamento. Ou seja, eu vou estar transferindo o problema. Por isso que eu sou muito simpático à lógica de pensar nesse sistema de água, porque naturalmente segue o fluxo da água, a trabalhar na lógica da microbacia e da bacia, porque você inclusive traz o Estado. O deputado Otto tratou isso muito bem, você traz o Estado a responsabilidade de ter outras políticas, inclusive como de recuperação ambiental, né, de preservação de solo, de lixiviação do solo e de outros materiais, que não é só o tratamento da água e do esgoto, vem na preservação, na reservação, porque um diálogo, uma peça mais importante que eu considero também, eu tenho um vínculo muito forte com a agricultura, com o nosso rural, porque você está na cidade hoje, você paga a coleta, o tratamento e a distribuição. Mas essa água, ela nasce numa propriedade do qual você tem que fazer a preservação e a recuperação de uma área da sua propriedade hoje que você guarda para isso. Naturalmente, aonde essa água nasce, o produtor, além de produzir café, de tirar leite e tudo mais, ele é um produtor de água. Então, nós precisamos também, eu sou relator do projeto do PSA aqui na casa, que é o pagamento de serviços ambientais, saber que nós vamos também que dar uma responsabilidade para quem ocupar um espaço urbano e ser o usuário da água, saber que ali, em algum momento, nós vamos ter que evoluir com as plataformas nossas legais e também criar uma remuneração para que a água, desde a sua origem da nascente, ela possa chegar com uma melhor qualidade, permitindo, inclusive, um investimento menor, porque se ela chega com melhor qualidade, ela tem um custo menor de tratamento e, naturalmente, vai trazer o impacto que é uma saúde melhor para a população. O deputado Otto trata disso, a cada R$1 de investimento feito com segurança, você naturalmente deixa de gastar 3 ou 4 lá no sistema curativo. Pública. Esse recurso pode ser remanejado, inclusive, para uma política sistêmica para tratar desde a origem, permitindo, que eu volto a dizer, que você construa a sua dignidade a partir do investimento em infraestrutura tão importante. E aí isso gera um ciclo virtuoso. Porque sem custo de saúde pública, sem gente doente, aumenta a produtividade, enfim. E nisso daí você pode ter a solução do cruzado. Ou seja, porque você tem um custo de 4 hoje, naturalmente, eu não vou zerar essa conta, né? Eu vou gastar 2. Esse outro 2 pode ter aí um fundo, um plano de investimento para que você possa fazer esses investimentos necessários em cidades que têm uma demanda menor. Deputado Otto Alencar Filho, eu queria ouvi-lo em relação à questão da atuação da ANA.
a medida provisória ela amplia o escopo de atuação da Agência Nacional de Águas. E a gente sabe a importância que uma agência reguladora tem, né, nos mercados, mas eu volto a falar no que eu falei há pouco. A gente está falando de um mercado que é um monopólio natural e a gente está falando também de agências reguladoras. A gente sabe que no Brasil, as agências reguladoras raríssimas, com pouquíssimas exceções, elas têm muita dificuldade de atuação por um conjunto de fatores. Elas são desaparelhadas, têm poucos servidores, muitas vezes servidores que não são servidores técnicos efetivos do quadro. Então, tudo isso dificulta a regulação do setor. Qual é a sua avaliação em relação à proposta que a medida provisória traz para a Agência Nacional de Águas? Olha, você falou uma coisa que é uma grande verdade. A ANA não está até o momento eficiente. Se estivesse, a gente não estava numa situação como está hoje. Não é só culpa da ANA, é de uma série de fatores. Mas a falta de eficiência também das agências reguladoras é um problema. Eu, por exemplo, se a gente pensa que a visão regional é uma opção, é uma opção. Se a gente pensa que a questão de você fazer um processo licitatório através dos consórcios é uma opção, é sim. Se a gente pensa, por exemplo, em abrir vamos dizer, o capital das empresas públicas para que você tenha uma maior participação da iniciativa privada, entendeu? Para que você tenha uma melhor gestão, também é importante. Agora, uma das coisas que eu acho importante e que a gente precisa de uma regulação maior é que esses contratos obriguem essas empresas públicas ou privadas, seja com concessão plena ou parcial, que utilizem pelo menos 75% do lucro para os investimentos até a universalização. Essa é a minha opinião. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu na Bahia, que é o meu estado. A empresa de energia do estado da Bahia, a Coelba, ela foi totalmente privatizada. Na minha opinião, foi um grande erro, porque hoje, boa parte dos investimentos dessa empresa, que hoje é totalmente privada, não é utilizada para os investimentos. Então, até a sede oficial do presidente não fica mais na Bahia. Você acaba perdendo um vínculo muito grande. Nós tivemos um problema muito grande, e ainda temos, numa discussão do governo do estado e essa concessionária, para que ela invista mais em projetos de expansão de rede de energia, para que a gente possa chegar à universalização e levar a cabo projetos importantes, muitos deles parados por conta disso. A minha preocupação é justamente também nesse caso, de que quando a gente for mexer na MP, a gente tenha a preocupação de fazer com que o sistema se torne seguro, fazer com que a água tratada e o esgoto chegue principalmente também à população mais carente, que a gente tenha um sistema que permita que não aconteça o que aconteceu com, vamos dizer assim, algumas concessões que não foram bem planejadas e que não tiveram um contrato, vamos dizer assim, bem definido. A minha preocupação muito grande é que, se for por o projeto, seja privado, seja público, que os contratos obriguem a que maior parte desse lucro, na minha opinião, como eu já falei e reafirmo, 75% do lucro seja utilizado para o investimento na expansão do sistema. Então, assim, eu acredito muito que concordo com o Tadeu que, vamos dizer assim, essas tarifas, elas tendem a aumentar, né? Obviamente, porque vai ser daí também que a iniciativa privada ou o setor público vai poder viabilizar os seus projetos, mas a gente pode também pensar, como já existem algumas concessões, nas tarifas sociais, entendeu? É uma opção para que a população carente não sofra, entendeu? Tanto com essa mudança radical que nós temos hoje, até porque o Brasil ainda passa por um momento de crise econômica e social muito grande. Mas tarifas sociais têm que ser bancadas por alguém. Né? É isso. Então, assim... Quem seria esse alguém? De certa forma, eu acredito muito que aquelas pessoas que utilizam água tratada, que não seja para consumo humano, deveriam estar pagando mais. Entendeu? Então, você tem uma série de situações onde o usuário utiliza a água tratada para
outros vários objetivos, a limpeza da casa, de Molhar um o carro, jardim. molhar o jardim, ou vamos dizer assim, uma própria fazenda, uma indústria. Então, é justo que aquele que está utilizando apenas para consumo humano, que é o objetivo principal e mais importante, tenha mesmo valor de tarifa do que uma indústria, entendeu? Que tem maior capacidade, que absorve, que gera muito mais consumo. Então, são essas questões que a gente precisa discutir. Eu acredito muito que os nossos colegas realmente estão preocupados também com a melhora da MP nesses casos. Eu acho que a MP ela tem muito ainda para melhorar, que muitos aspectos não estão sendo avaliados da forma como deveriam, porque a gente está falando realmente de algo que vai trazer um impacto muito grande, principalmente para a população mais carente. Tadeu Abicalil, aqui o Banco Mundial foi citado algumas vezes como um possível financiador desses projetos de investimento, inclusive com juros subsidiados, isso foi falado aqui. Eu queria ouvi-lo em relação a essa possibilidade, em relação também a que muitas vezes as concessões no Brasil, elas são feitas a partir de montagem de operações financeiras financiadas pelo BNDES, com juros subsidiados, né? Sua avaliação sobre isso e a proposta, em relação à proposta do deputado Otto Alencar, com base na sua experiência, que conhece do restante do mundo, é possível que um percentual, se exigir na legislação, que o percentual do lucro seja garantido, seja destinado ao investimento, à expansão da rede, até que a universalização seja atingida? Eu vou começar pela sua última pergunta, que é mais grave. Na verdade, quando se tem um contrato de concessão firmado com uma empresa pública ou com uma empresa privada, e também deveria ser numa lei que autoriza o município a prestar para uma autarquia ou uma companhia municipal, se fixam duas coisas fundamentais. Quais são as metas de serviço a cada ano, quanto ele tem que atender em população, qual é a meta de eficiência dele, portanto, quanto ele vai ter que investir, e qual é a tarifa, quanto cada um paga e qual é o subsídio. Subsídio vem de duas formas, ou vem do governo, do orçamento, esse a gente sabe que está difícil e vai ficar mais difícil nos próximos anos, dada a crise fiscal. Ou vem da própria tarifa, em que uns, como o deputado Otto falou, uns vão pagar acima de um custo médio para poder pagar, subsidiar os outros que não podem pagar o custo médio e vão pagar abaixo, especialmente os moradores de renda mais baixa, que são aqueles que têm que ser atendidos, que têm menos atendimento. Então, o contrato tem que fixar essa obrigação do serviço e o limite da tarifa. É assim no mundo. Então, essa é uma questão que o poder público não pode abrir mão. Quem define isso é o poder público, o município ou o Estado, quando as concessões são municipais ou estaduais. Esse é o primeiro ponto. O segundo, que daí é onde vem o dinheiro. Fixado o contrato, qual é a fonte de financiamento? No Brasil, hoje, falei, 15% vem dos orçamentos públicos, é muito pouco. O grosso vem do recurso da tarifa, que a empresa coloca da geração de caixa dela, ou vai buscar financiamento. E aí o que o Banco Mundial diz? Olha, o financiamento ele tem que ser uma composição, porque o Brasil hoje, e o mundo também, não tem um mercado capaz de financiar isso à taxa de juros europeias. A Europa tem um juro hoje de 2% ao ano, 2,3%, às vezes até menos de 2% ao ano. No Brasil, a taxa de juros mínima é 6,5%. Se colocar mais o custo do financiamento com fundo de garantia, com BNDES, nós vamos chegar a um juro de 8%, 9% ao ano. Então a gente tem que compor dinheiros de mercado. Se for um banco privado, um banco comercial hoje, não vai conseguir financiar a 7%, 8% ao ano em 25 anos, como financia o BNDES ou a Caixa, ou o próprio Banco Mundial, que financia também até 30 anos com um juro da ordem de 2%, mas em dólar. Né? Então como é que se faz? A gente chama de mistura. Então, tem o orçamento do governo, eu pego um pouco dele e destino a quem? Aos mais pobres. Tem um financiamento mais barato, eu pego e vou financiar esgoto com ele, que a taxa de retorno é mais longa. Tem o financiamento mais caro de mercado, o orçamento mais o fundo de garantia não deu conta de tudo. Eu vou ao mercado para financiar aquilo que tem retorno mais rápido, eficiência energética, troca de equipamento, tecnologia, em que dá retorno mais rápido. Então, a gente faz, no mundo, deveria fazer isso que a gente chama de
a expressão em inglês é blended, que na verdade é isso, é compor fontes de financiamento para que tenha uma taxa de retorno média que seja passível, cabível no bolso dos usuários, que eles possam pagar esse investimento. Então, há situações em que isso seja possível. O Brasil, como eu estava dizendo no início, não vai ser capaz só com o dinheiro do Fundo de Garantia, do BNDES ou do Banco Mundial, que é um banco de ponto de vista financeiro pequeno no Brasil, de dar conta dos 25 bilhões de reais por ano. Vai ter que ter dinheiro novo. Então vai ter que ter dinheiro do orçamento, município, Estado, União, o pouco que tiver, e como vai ser pouco, usar com muita eficiência, com muito foco. Vai pegar o dinheiro do Fundo de Garantia, do BNDES, do Banco Mundial e outras agências de fomento e vai também ao mercado. Vai lançar título, vai pegar financiamento comercial para compor essa conta e chegar aos 25 bilhões. Mas isso não será possível. Primeiro, são 2 pontos que nós do banco sempre comentamos desde a discussão inicial do MP, ainda na gestão federal anterior. Tem 2 questões centrais. O setor público sozinho não vai dar conta. O setor privado sozinho, por tudo que a gente falou aqui, também não vai dar conta. Tem que compor os 2. Segundo ponto, na diferença regional que o Brasil tem, nessa grande desigualdade de 5.570 municípios, você mostrou o norte do Brasil, em que tem municípios que só se chega de barco. Alguns meses por ano não tem rodovia. O Acre é assim. Né? Você vai para o Nordeste, Salvador, que é uma capital, vai buscar água em Feira de Santana, em Pedra do Cavalo. Ou então vai pegar água do Rio São Francisco e vai transportar pela Doutora do Feijão ou do Cisal por 700 quilômetros para atender 20, 30, 40 cidades. Essa água é caríssima, tem um custo energético muito alto. Então a gente não vai resolver isso cidade a cidade. Se a gente for cidade a cidade, vai ser muito mais difícil alcançar as metas. Porque qual é o grande risco? Agravar a desigualdade. Os que têm capacidade vão, os que não têm ficam. Qual é a solução? Escala. O modelo regional. Nós já temos modelo regional? Temos, de companhia estadual, pega 4.000 municípios. Então, a base primeira é dele. Vamos trabalhar com eles e com eles atrair o capital privado. Temos 1.400 municípios autônomos. Muitos deles serão capazes... Quantos? 1.700. Alguns não serão capazes. Vamos buscar agregá-los ou por criação de empresas multimunicipais ou de consórcio. Temos já 300 privados que já estão segregando, 322. Os privados já estão segregando. Esses 300 privados, 4 empresas dominam 75% desse mercado. Então, a gente tem que trabalhar nessas 2 lógicas. Ganhar escala é fundamental, não só para a eficiência, mas para garantir equidade entre pobres e ricos, entre regiões. E a parceria público-privada junto com o ganho de escala. Aparecido, eu sei que vocês parecem ter uma preocupação em relação às normas, né, a concentração de toda essa normatização, toda essa regulamentação da ANA, ou não? Não, o que a gente entende é que precisa ter regras. Acho que indicadores, normas, acho que a ANA tem capacidade de fazer isso. Né? O que a gente não pode ter é uma agência federal regulando os serviços. O que a gente não entende Mas que essa não... agência federal não seria? Seria a ANA. A ANA, como agência reguladora, isso seria o caos. Né? A ANA pode ditar normas, pode ditar regras que vão ser seguidas pelas agências reguladoras. Nós temos vários consórcios de regulação que prestam serviço de excelente qualidade. Posso citar um aqui, a Ares PCJ, no estado de São Paulo. Ela regula 65 municípios com indicadores, com metas, enfim, dentro de todo um padrão regulatório. A regulação no Brasil é nova, no setor de saneamento é novíssima. Nós temos uma série de paradigmas para quebrar, para que os municípios precisem entender melhor o que é regulação. O Estado precisa entender o que é a regulação do saneamento. Porque nós não temos tradição de regulação. Né? A regulação veio e a gente ficou sem entender, a gente precisa entender melhor. Então, eu acho que criar regras, criar normas de regulação e que as agências sigam, as agências de regulação que já existem, sigam essas normas, é extremamente fundamental. O que não se pode atrelar é acesso a recurso às normas editadas pela ANA. Né? E outra coisa, a MP traz algo muito ruim, que uma agência reguladora do Pará pode regular um município no estado de São Paulo. Essa abertura que a MP mostra, ela é muito prejudicial para o serviço. Ela vai desestruturar a regulação. Então, o que nós somos contrários, que a ANA seja uma agência reguladora, que haja uma regulação
que seja permitido a regulação de um Estado regular o outro. Eu acho que o modelo de consórcio é fundamental e nós temos que ter regras e normas regulatórias que a gente não tem muito bem, que precisa entender. Do ponto de vista tarifário, eu acho que nós temos que criar um novo modelo tarifário. O modelo tarifário brasileiro é muito ruim, né? Ele é baseado muito no populismo, ele não é baseado nas questões técnicas da importância do saneamento. Então, eu acho que nós temos sistemas completamente sucateados em função da questão populista das tarifas brasileiras. Porque o que falta é entender que o saneamento é uma política pública, uma política de Estado. Portanto, ele é uma política pública. Precisa ter vontade política para resolver o problema do saneamento do Brasil. Não adianta MP, não adianta discurso, o que nós temos que ter é vontade política. Aonde no mundo o saneamento foi resolvido, ele foi resolvido com vontade política. E Portugal é um exemplo claro disso. Em 20 anos, Portugal resolveu o sistema de saneamento deles. Estive em Portugal a semana passada, tive o privilégio de conhecer uma centena de serviços e Portugal resolveu os seus serviços de saneamento com vontade política e de maneira Deve ter recebido muito dinheiro da União Europeia. E a União Europeia depositou dinheiro, porque Portugal teve um aporte de recursos trabalhando no sentido de organização. Para esse serviço, mas para saneamento mesmo, e trabalhando com aglomerados, né? Não tem um município sozinho exercendo os serviços. A gente está quase terminando o programa. Então, eu acho que esse modelo tarifário precisa ser revisto. Eu acho que a questão da gestão por bacia é fundamental. Eu acho que os planos de saneamento precisam conversar com os planos de bacia. A gente não vai conseguir fazer saneamento se essa questão não acontecer. E acho que esses dados que foram mostrados aqui, eles têm alguma coisa também que acabam prejudicando muito esses dados e elevando a nossa... Nós não vivemos no melhor dos mundos, eu não quero dizer isso, mas nós temos um problema muito sério que é a questão fundiária, né? Você tem áreas irregulares, uma série de situações controversas e que como é que o município pode levar água e esgoto para esse lugar se não foi resolvida a questão fundiária, se a lei de parcelamento do solo não foi resolvida. Portanto, acho que esses dados eles confrontam com algumas situações que a gente precisa resolver. Nós estamos quase terminando o programa. Eu queria ouvir o deputado Evair, que é presidente da comissão mista que está analisando esse tema. Deputado, em julho do ano passado, o presidente Michel Temer editou uma medida provisória que tratava do mesmo assunto. Talvez tenha sido até o mesmo texto ou algo muito parecido. Essa medida provisória sequer chegou a ser analisada pelo Congresso Nacional e ela perdeu eficácia. Essa medida provisória recebeu, à época, 525 emendas. A atual medida provisória, que foi editada 6 meses depois, já recebeu 501 emendas. Então, do ponto de vista de emendas, eu diria que ela tem um grau de polêmica muito parecido, se a gente for analisar por emendas, em relação à medida provisória anterior. O que o leva a crer que essa medida possa ser aprovada dessa vez? Olha, quando eu fui convidado a presidir essa medida provisória, foi me dada a missão, naturalmente, compete ao presidente os rigores regimentais para que ela possa permitir que o relator desenvolva o seu trabalho e, naturalmente, ouvir todas as partes. O que eu posso dar um depoimento ao Brasil, aos investidores, é que, assim, eu fiquei, assim, foi muito enriquecido, porque eu percebi, assim, literalmente uma mobilização, independente de questão estadual, municipal, do setor privado, assim, uma predisposição de todos em construir um texto de consenso para que tenhamos um bom acordo e uma boa solução. Isso é fundamental. Então, é preciso registrar, assim, que naturalmente o Brasil, falo de Portugal, mas Portugal, cabe quantos Portugal no Brasil? Quer dizer, menor que São Paulo. Com todo respeito aos portugueses, mas em termos de espaço, o desafio territorial brasileiro, ele é único, talvez único no mundo, vou dizer assim. São populações, são gerações, ocupação do território, diversidade que vai do nosso Rio Grande do Sul, passa pelo nosso Nordeste, passa pelo Brasil Central e vai pela nossa Amazônia, ou seja, é um desafio que extrapola tudo que o mundo tem. Ninguém tem nada parecido. Mas a minha confiança é que nós estamos avançando, essa boa vontade, essa predisposição
Nós temos um relator que é um homem experimentado na vida pública brasileira, já testado no desafio de gestão pública. É o senador Tasso Gereissati, uma pessoa que tem um acervo, inclusive um conhecimento da área enquanto foi governador. É um político que já diz o ditado, já não cozinha na primeira fervura, porque ele já tem experiência para isso, um homem equilibrado. Eu acho que ele tem condição, inclusive, de ter recebido todas essas contribuições, está o fazendo com a maior grandeza, e nós estamos, eu como presidente, dando um ambiente para que todo mundo possa dar a sua contribuição, né? Mas naturalmente também permitindo com que o relator possa produzir um texto e nos apresente aí o mais rápido possível, para que ele possa apreciar. Então, essa boa vontade, essa forma colaborativa de todos, eu acho que nós demos um grande passo à frente. Acompanhei, não na comissão, mas acompanhei junto a medida provisória no governo passado, muita polêmica, muita discussão, um debate, muitas categorias puxando para um lado e para o outro. Parece que nós evoluímos no bom senso e no equilíbrio. Eu tenho a percepção que nós vamos entregar ao Brasil, a entregar ao plenário da Câmara dos Deputados um texto, estou muito confiante nisso, um texto que nós avançamos naturalmente, um texto que vamos ter que aperfeiçoar cada dia mais, mas um texto que vai começar a trazer uma luz para essas trevas que é o saneamento básico no Brasil. Senhores, muitíssimo obrigada. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu quero agradecer ao deputado Evaí Vieira de Mello, PP do Espírito Santo, presidente da comissão mista que está analisando a medida provisória 868. Deputado, muito obrigado por sua presença aqui. Desejo boa sorte, sucesso lá na tramitação da medida provisória. Aparecido Ojai, presidente da Associação Nacional de Serviços Municipais de Saneamento, muito obrigada também por sua presença no nosso debate. Tadeu Abicalil, especialista em saneamento do Banco Mundial, muito grata também por suas explicações. Deputado Otto Alencar Filho, PSD da Bahia, muito obrigada também. Quero aproveitar e desejar boa sorte no seu primeiro mandato aqui na Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo à nossa casa. Você de casa que nos acompanhou, muitíssimo obrigado também pela sua audiência. Eu sou Maristela Santana e a gente volta na próxima terça, às 9 da noite, aqui na TV Câmara. Até lá.